Olá, tudo bem? Estamos para mais uma live do projeto Prepara Enem. E hoje, convidado especial, professor Cleiton Pereira de Sá. O professor Cleiton vai estar falando hoje sobre geopolítica. Então, estamos já aguardando a conexão. Chama mais gente para participar dessa live. O professor Cleiton já está presente, já vamos iniciar. E chamo vocês todos para poderem participar com a gente aqui. Hoje o professor Cleiton falando sobre geopolítica. Professor Cleiton Pereira de Sá, boa noite. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Como vai? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, ficamos felizes todos aqui com a sua presença, está compartilhando mais esse momento aí com a gente. Hoje, aula pós-feriadão, aí o pessoal teve um tempo para dar uma descansada, estou enviando já os convites para todos aí, para poderem dividir esse momento com a gente. E, bem, você tem 45 minutos para sua aula, professor, e ficamos todos felizes aqui com sua participação. Só vou deixar o último recado antes de você iniciar a sua aula. Primeiro, chama mais gente, obrigado Sabrina Oliveira, chama mais gente, envia esse convite para mais pessoas, por favor. E essa aula vai ficar salva no YouTube, tá? YouTube, entra lá, Educação Kleber Serafim, e lá estarão todas as aulas salvas para você poder ter o acesso depois. E se você precisar de certificado, manda um direct que a gente faz o teu cadastro. Obrigado, professor, eu vou ficar acompanhando você. Obrigado, Kleber. Queria agradecer a presença da Sabrina aqui, nossa aluna do Instituto Federal Campus Pitanga, uma aluna sempre dedicada, exemplar. Então, queria agradecer a presença dela e dos demais que vão nos assistir aí no futuro próximo, aí, que vão estar agora online, ao vivo, né? Se é online ao vivo, né? Então, é bom destacar isso. Mas depois vai ficar salvo esse vídeo aí, vai ser publicado no YouTube, enfim, no seu canal, né, o canal do Prepara Enem. Então, um projeto bastante interessante que é um momento agradável para a gente trocar um pouquinho de conhecimento, também tentar colaborar com os alunos para o seu processo aí de geração do conhecimento, formação humana e tudo mais. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre geopolítica com foco em blocos econômicos, tá? A Marta também, nossa servidora do Instituto Campus Pitanga, querida, tá por aí, obrigado. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre geopolítica e no contexto de blocos econômicos, né? Esses blocos econômicos são muito interessantes de serem analisados, porque ao longo, principalmente do final da década de 80, nós tivemos o surgimento de vários blocos econômicos, e esses blocos econômicos, eles interferem na geopolítica mundial, nas relações de troca, na questão do comércio internacional, né? Porque nós sabemos que os fatores econômicos também são fatores que interferem na geopolítica. Como já citado numa aula passada, a geopolítica, e aí eu já vou fazer um parênteses aqui para poder situar os alunos que ainda não assistiram o vídeo anterior, a geopolítica é uma ação, né, desenvolvida por um país que interfere em outro. Então, quando o país adota algumas políticas, alguma nação se relaciona com outro país e cria ali uma certa relação, a gente já está tendo aí questões geopolíticas envolvidas. Então, geopolítica diz respeito a fatores internos, né? Geopolítica diz respeito a fatores externos de uma nação com relação a outra nação, uma relação as relações de troca entre as nações, e quando nós temos questões internas, já estamos falando da geografia política, né? Que já é uma coisa interna. Então, geopolítica é a relação de um país com outro país, né? Considerando questões de influência econômicas, sociais, culturais. Então, é isso que diz a geopolítica, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre esses blocos econômicos. Os blocos econômicos surgiram, então, a partir do finalzinho da década de 80, eles começaram a ficar bastante presentes, os países começaram a se reunir. Mas, antes de fazer todas essas considerações, né, dos blocos econômicos, eu vou falar um pouquinho e criar uma fundamentação histórica aqui para os nossos alunos. Desde o mercantilismo, tá? Desde o século XV até o século XVIII,
quando nós tivemos a questão mercantilista, que a sociedade deixou de ser feudal e passou a ter um modelo capitalista como seu principal modelo, nós tivemos, então, uma grande questão envolvida de comércio internacional, relações de troca, interesses econômicos. Isso ficou latente, cada vez mais presente na nossa sociedade, nas relações entre os países, nas relações econômicas, nas relações de poder entre os países. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando de blocos econômicos, nós temos um fato bastante interessante da história, que é o Acordo de Bretton Woods. Porque com o final da Segunda Guerra Mundial, os países aliados se reuniram com os americanos, né, com os Estados Unidos, os países que venceram a guerra, se uniram e fizeram lá na cidade de New Hampshire, na cidade de Bretton Woods, no estado de New Hampshire, eles fizeram uma conferência conhecida como Conferência de Bretton Woods. Essa conferência de Bretton Woods, ela é um marco muito importante do ponto de vista também da interferência dos blocos econômicos que depois começaram a ser criados, né? Por quê? Porque na conferência de Bretton Woods foi estabelecido três elementos foram estabelecidos nessa conferência. Foi estabelecido que seria criado o BIRD, o Banco Mundial, né, o banco para poder financiar a reconstrução da economia mundial depois da devastação da Segunda Guerra. E nós também tivemos a questão da OIC, também foi estabelecido ali, tentaram criar a OIC, Organização Internacional do Comércio, mas os Estados Unidos não aceitou as regras que estavam sendo estabelecidas pelos países. Então, a OIC ela foi colocada no papel, mas ela não saiu do papel. Tá? Então, o que aconteceu também? A terceira instituição que eles criaram, e essa sim saiu do papel, então, de 3 instituições que eles estabeleceram, 2 saíram do papel. Saiu do papel o BIRD e o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. E o Fundo Monetário Internacional tem como objetivo tentar fomentar os países, evitar crises econômicas, enfim, financiar a dívida de países, enfim, ser um certo regulador das questões fiscais dos países, tá? Então, o Acordo de Bretton Woods foi muito importante para a gente tentar entender o contexto dos blocos econômicos ao longo da história, da sua formação. Por quê? Com a negação dos Estados Unidos da criação da OIC, da Organização Internacional do Comércio, esses países, nessa mesma reunião, nessa mesma conferência de Bretton Woods, eles estabeleceram, então, um acordo, conhecido como Acordo de Tarifas de Comércio, o GATT, que foi estabelecido especificamente em 47. Então, vejam bem, nossos prezados alunos, 44, Conferência de Bretton Woods. Nem a Segunda Guerra Mundial tinha acabado efetivamente, tá? Mas eles se reuniram já para poder montar as estratégias, um plano de ação para a reconstrução da economia mundial, em que os Estados Unidos era o principal agente ali, né? O país mais influente por estar vencendo a guerra e a guerra já estava quase acabando já, né? Então, em 47, eles assinam o GATT. Esse acordo, tá? Até hoje ele está vigente. E esse acordo, então, ele foi um marco importante do ponto de vista comercial, porque permitiu que os países começassem, então, a intensificar as relações de troca. Então, quando eu estou falando de blocos econômicos, eu também estou falando de relações de troca, pessoal. As trocas comerciais, as trocas de bem, os fatores de produção, né? São questões econômicas que estão envolvidas aí. O que são fatores de produção? O que a teoria econômica fala? Tá? A teoria econômica vai falar dos fatores. Quais são os fatores de produção? Terra, trabalho, capital, tecnologia, empresariedade, a questão do empresariado, do empreendedorismo. Todos esses fatores juntos, de certa forma, fundamentam a nossa economia. Tá? Então, vamos tentar falar um pouquinho de cada um deles. Terra. Bom, são os recursos naturais, fator de produção, né? A capacidade de você produzir alimentos, os recursos naturais, recursos minerais, enfim, que um país tem. O trabalho.
a força de trabalho que uma nação tem. A população que realmente está apta para poder trabalhar, a força de trabalho que uma nação tem para poder fazer as transformações dos bens e se relacionar no comércio, né? O que mais? A empresariedade, a questão do empreendedorismo, da força empresarial de um país, né? Questões tecnológicas são fatores de produção, é também um fator de produção a questão tecnológica. O desenvolvimento tecnológico de um país interfere também nas relações de troca e no comércio internacional, né? Nós conhecemos os tigres asiáticos, a Coreia do Sul, como exemplo, o próprio Japão, países pequenos que não têm o fator terra, por exemplo, as questões de recursos naturais, minerais como principal agente, principal pilar do desenvolvimento econômico, mas eles têm uma grande capacidade de inovação, de desenvolvimento de tecnologia. Então, isso é interessante da gente notar. E aí, os países começam a se organizar para potencializar a globalização. E essa organização entre os países, né, nesses blocos econômicos, começam, então, a gerar interferências geopolíticas. Que os países começam a se unir, e claro que aí a gente está falando de poder de barganha, de negociação, né? Essa força dessa nação começa, então, a ter uma maior relevância, né? Como nós já definimos que a geopolítica é a relação de um país com outro país, né? Uma relação de influência com outra nação. Quando eles se reúnem, a gente tem, então, uma questão bastante interessante de ser analisada geopoliticamente. Países que, muitas vezes, não são tão relevantes do ponto de vista econômico, passam a ter maior relevância no contexto mundial por estar integrando um bloco econômico, tá? Bom, feitas essas considerações preliminares, né? Vou tentar aqui, eu sempre tento falar fácil, tá? Uma linguagem bem simples para poder os nossos alunos entenderem. Uma questão também de tentar ser didático, né? Aqui a gente vai seguindo um roteiro, eu faço aqui as minhas anotações, mas as coisas vão surgindo aqui e a gente vai debatendo, e a coisa vai aflorando na cabeça aqui. Mas vamos lá. A teoria que eu vou utilizar é de um economista húngaro chamado Béla Balassa. Tá? Esse Béla Balassa foi um economista húngaro que desenvolveu a teoria das trocas internacionais, enfim, é um economista importante e do século XX, que escreveu sobre essas questões aí dos blocos econômicos, das relações de troca entre os países, tá? Ele foi professor da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e, enfim, escreveu várias obras aí, e ele é bem famoso do ponto de vista até do comércio internacional, né? Como eu já falei para você, geopolítica é um assunto muito amplo, então envolve outras questões econômicas, envolve questões militares, envolve questões culturais, sociais, enfim, tudo isso interfere na geopolítica. Mas vamos tentar, então, falar sobre esses blocos econômicos. E aí eu vou utilizar a teoria do Béla Balassa para vocês, como referência, tá? Então, eu já citei o mercantilismo e já estou falando aqui já de um contexto mais recente, né? Que eu já passei por 1944, 1947, e aí os blocos econômicos começam a surgir, de fato, com mais intensidade a partir do final da década de 80. No finalzinho da década de 80, vários blocos econômicos começam a surgir. Mas vamos então falar o que são blocos econômicos. São associações criadas entre os países para que eles estabeleçam relações entre si. Então, tem um objetivo de dinamizar e intensificar a economia no mundo de globalização e aumentar as chances de um produto e um serviço chegar a um lugar, de reduzir custos de produção também. Então, quando nós estamos falando de blocos econômicos, nós estamos quebrando uma fronteira, de certa forma, ali, econômica, para você poder comercializar produtos com mais facilidade, ter menos burocracia, menos taxas, menos tarifas, menos impostos, né? E aí a gente também tem que falar das questões tributárias, né? As relações de troca entre os países, elas também são embasadas e são influenciadas pela questão do imposto de importação e do imposto de exportação. Então, geralmente um país não cobra um imposto de exportação porque ele já quer incentivar
a questão de levar o seu produto para fora do país. Mas, com bastante frequência, eles cobram o imposto de importação, né? Para poder, de certa forma, regular o comércio interno. Evitar que produtos... Fortalecer para comprar dos nossos produtores, no caso. Exatamente. Eles visam fortalecer o nosso comércio interno, né? E aí fica sempre essa discussão. Nos blocos econômicos, né? Quando nós estamos falando de bloco econômico, esses blocos econômicos, então, começam a criar regras para poder minimizar ou eliminar essas barreiras, sejam elas tarifas ou impostos, no caso, imposto de importação. Tá? Então, os blocos econômicos têm esse objetivo, de criar algum mecanismo para poder fortalecer e facilitar as relações de troca, importação e exportação, essas relações. Então, vejam, prezados, alunos e alunas, que essas questões vão interferir na geopolítica, porque nós estamos falando aí de influenciar outro país, levar a sua tecnologia para outro país, e isso pode influenciar a cultura, isso pode influenciar uma série de coisas que nessas relações de troca, uma série de coisas, mas a questão social é bem fácil de identificar. A questão tecnológica pode influenciar a forma como que um país vai poder criar o seu desenvolvimento tecnológico daquele momento em diante, se aquele parque, se aquela instalação daquele país vai conseguir se modernizar para produzir mais. Então, são interferências diretas que ocorrem. Bom, efeitos dinâmicos da integração regional. Nós temos aqui um aumento da oferta de produtos, aumenta quando nós temos esses blocos econômicos funcionando bem. Nós temos um aumento da oferta de produtos, nós temos redução dos preços dos produtos, que geralmente os países que têm maior capacidade de produzir de forma mais barata acabam tendo uma certa vantagem e sendo incentivado. O país vai produzir um outro produto que ele é mais competitivo, e assim as relações de troca favorecem a redução de custo. Tá? Então, pensem bem, se não fosse a China, por exemplo, os Estados Unidos, será que teria conseguido manter aquela capacidade de consumo que eles tinham e têm, desde a década de 80 até agora? Talvez não. Por quê? Porque, eu estou falando talvez, porque em economia também não é uma ciência exata. Mas o fato é que ter levado a sua capacidade de produção para a China proporcionou que os custos de compra desses bens se tornassem muito mais baixos do que se produzisse nos Estados Unidos, porque a mão de obra na China é muito mais barata. Então, a gente tem essa redução dos preços dos produtos, um aumento do bem-estar dos consumidores, tá? Um aumento da concorrência também. Nós temos um incentivo à inovação e desenvolvimento tecnológico, ampliação do mercado, aumento da corrente de comércio. Geralmente, esses blocos econômicos potencializam o comércio. Então, um país que produzia e que exportava X bilhões passa a exportar muito mais, porque fica facilitado esse processo. E geração de complementariedade entre as economias. Elas se tornam complementares, tá? Então, vamos lá. Nós já falamos sobre essas questões dos bens de produção, fiz aqui uma certa introdução. E o que de fato vai acontecer com os blocos econômicos? Eles vão ter como objetivo uma livre circulação de bens, serviços, capitais e mão de obra, né? Mas o Bela Balassa, ele criou, então, a sua teoria. Vamos para a teoria do Bela Balassa. O que ele criou? Ele desenvolveu os estágios de integração. Os estágios de integração entre as economias. Nessa teoria dele, são 5 estágios, que eu vou tentar explicar para vocês aí. Tá? Bom, professor Kleber, esse modelo de dar aula pelo Instagram aqui, tentar trocar conhecimento, como não tem um aluno aqui, de fato, às vezes perguntando, tal, a gente acaba sofrendo um pouquinho para desenvolver o raciocínio aqui. Mas se alguém quiser... Não. Eu acompanho aqui, inclusive, se algum aluno manda, às vezes, algum aluno que está acompanhando manda pelo WhatsApp, eu já tenho comentário anterior, inclusive nem era meu, é um comentário de um aluno aqui. Tá. Vamos interagindo. É a nova forma agora, professor.
Nós estamos todo mundo se adaptando, fique tranquilo aí, tá? Se alguém tiver dúvida, vai mandando aí que a gente tenta responder para vocês. Vamos lá, então. Os estágios de integração. Então, eles são estágios. Perceba bem a palavra que eu estou utilizando. Estágios de integração. O primeiro estágio, segundo Bela Balassa, é a área de livre comércio. A área de livre comércio seria o primeiro estágio. O segundo estágio, união aduaneira. A união aduaneira seria o segundo estágio. O terceiro estágio, mercado comum. Mercado comum, terceiro estágio. Quarto estágio, união econômica. União econômica, quarto estágio. E o quinto e último estágio seria, então, integração econômica total. Eu vou falar sobre cada um desses estágios de forma, assim, geral, mas com os pontos que são interessantes, e o aluno que estiver anotando aí pode fazer essas anotações, que se cair, eventualmente, uma redação, um tema de redação que vai falar sobre blocos econômicos. Agora nós estamos vendo uma volta do protecionismo, né? Os países estão, principalmente os Estados Unidos, como principal economia do mundo, com Donald Trump, têm adotado medidas protecionistas que vão contra tudo aquilo que estava sendo feito até então, né? Então a gente vai discutir isso ao longo da nossa live ainda, mas eu já quero deixar vocês cientes disso, vocês vão fazendo as anotações aí. Bom, área de livre comércio. Sua característica principal é a livre circulação de mercadorias e serviços. Veja bem, mercadorias e serviços, não pessoas. Como exemplo de área de livre comércio, nós podemos citar o NAFTA, tá? Que foi, né, ali na década de 80, o Canadá e os Estados Unidos assinaram o primeiro acordo, depois o México também entrou nesse acordo aí, a área de livre comércio das Américas, ali, o NAFTA. O NAFTA, ele é uma área de livre comércio, tá, que potencializou ali, favoreceu a instalação de empresas americanas no México, né, então grande parte, uma parcela significativa das empresas americanas também se instalaram no México, e aí, como sem esses custos de tarifas e impostos, então houve esse movimento, tá? Então, o NAFTA, ele ficou regendo, ele ficou em funcionamento até agora recentemente, ele estava valendo ainda. Em 2018, o Donald Trump assinou lá um documento, lá, uma lei lá, que, digamos assim, suspendeu. Na verdade, ele saiu do NAFTA, ele tirou os americanos do bloco, tá? Então, hoje, se você for ler os livros atuais, você já vai ver que o NAFTA ele deixou de existir porque o Donald Trump saiu. Alguns falam que ele está suspenso, outros falam que não, o NAFTA acabou. O NAFTA acabou porque os Estados Unidos saiu do NAFTA e resolveu negociar de forma bilateral ali entre os países ali, México e Canadá. Ele foi fazendo negociações entre os países. Então, um exemplo de área de livre comércio seria o NAFTA. E aí a característica principal dele é que não há direitos aduaneiros incidentes sobre a circulação de bens, né? Então, como eu disse, essas tarifas começam a ser retiradas e é favorecido as trocas comerciais de bens e serviços. Porém, pessoas, não. As pessoas, existe um controle, então, nas fronteiras entre esses países. Então, quando eu estou falando de bloco econômico, estou falando também nessa movimentação de pessoas, tá? Dependendo do estágio de integração, as pessoas ficam livres para poder circular entre os países que fazem parte desse eventual bloco, que a gente vai falar aqui. Bom, aí nós temos lembra que eu falei para vocês do GATT, né? O GATT 47, o acordo que foi assinado em 47 pelos países para poder reger o comércio internacional, ele estabelece que a área de livre comércio entre países é dada quando são eliminadas tarifas e outras resoluções restritivas substancialmente sobre o comércio. Então, quando há uma eliminação, né, dessas tarifas, são eliminadas as tarifas, é considerado área de livre comércio. O Acordo Geral de Tarifas e Comércio que diz isso, o artigo 24 do GATT, tá? Vamos lá.
Entende-se por área de livre comércio um grupo de 2 ou mais territórios aduaneiros, entre os quais os direitos aduaneiros e outras regulamentações restritivas das trocas comerciais são substancialmente ditando o comércio. Então, isso também está no artigo 24, são vários incisos, tá? É que eu não consigo decorar os artigos, então os artigos eu vou ter que ler para vocês aí, pessoal. Tá? Então, vocês podem consultar, só digitar GATT no Google aí, GATT 47, que vocês conseguem baixar ali as regras do comércio internacional, que inclusive está válido ainda hoje. Bom. Tem uma pergunta ali só rapidinho aproveitar, tem uma pergunta ali da Kézia, que ela perguntou se esses blocos econômicos não têm uma maior facilidade em espalhar doenças, como se fosse o Covid. Bem, eu vou deixar depois para o Kézia, para o próprio professor responder, mas do meu ponto de vista, hoje, não foi exatamente pelos blocos econômicos, que quem surgiu exatamente da China, né? Na China, e talvez espalhou por todo que é lugar, e, por exemplo, a União Europeia, que é um grande bloco econômico, teve 3 países principalmente afetados. Então, eu acho que não é essa relação, acho que a relação pode até facilitar, tá, Kézia? Pode deixar um joinha ali embaixo, concorda, ou mais ou menos, mas eu acho que o que interfere é o plano de saúde e de contenção de cada país, tá? Porque você está acompanhando o Kézia agora, mas o professor Cleito e eu, que temos um pouquinho mais de vivência, a gente acompanhou em 2009 a gripe suína e outras gripes e outros H1N1 e outros problemas, e sempre quem saiu prejudicado são os países em desenvolvimento ou os países com um sistema de saúde público mais precário, ou países que têm muitos idosos, que foi, por exemplo, o caso da Itália. A Itália nada mais é do que um país com muitas pessoas idosas, e daí eles são mais acometidos. Não sei se você concorda com isso aí, professor. Então, eu acho que, em contexto de pandemia, a livre circulação de bens e serviços e pessoas, do meu ponto de vista, falando do ponto de vista sanitário, né, eu acho que facilita. Mas eu acho que é algo inevitável, e faz parte das relações entre os países. Eu não gostaria de ver o mundo voltando a fechar as portas, ou seja, que os países voltassem a não transacionar mais de forma intensa. Eu acho que a globalização é algo inevitável, é algo importante para o desenvolvimento dos países em geral, sejam eles países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Eu acho que voltar e se isolar não é a melhor saída. Mas eu concordo que ela complementou ali, professor, que ela falava mais em relação à interação espacial. Não, a interação espacial é a maior mesmo. Se é esse o ponto, Kézia, não tem a menor dúvida, porque tem o livre trânsito. Tá? Exatamente. Então, quando a gente vai falar de uma integração econômica total, por exemplo, que eu vou chegar lá aqui no materialzinho que eu preparei para vocês, nós vamos estar falando de livre circulação de bens, livre circulação de serviços, e nós vamos estar falando também de adoção de políticas econômicas, fiscais, monetárias, enfim, as políticas sociais, as políticas com relação a outros países, vai ficar tudo harmonizado dentro desse bloco. Então, como eu falei para vocês, essa teoria do Bela Balassa vai falar de estágios de integração. Quando nós chegarmos no último estágio, a gente vai estar de forma bem simples ali, englobando tudo. Questões econômicas, questões sociais, questões fiscais, questões de moeda, né? A moeda única entre aqueles países que fazem parte daquele bloco. Mas eu vou chegar lá ainda. Mas vão mandando perguntas, pessoal. Acho que isso enriquece a aula, porque ficar falando aqui vai cansando e às vezes não fica tão legal. Então, se você interagir, fica bacana também. Vamos falar da União Aduaneira. A União Aduaneira, por sua vez, se caracteriza pela livre circulação, tem características de livre circulação de mercadorias e serviços e harmonização de política comercial em relação a terceiros países. O que acontece numa União Aduaneira, pessoal? O bloco econômico vai adotar a tarifa externa comum. O que significa isso? A TEC, tarifa externa comum. Quando eu estou falando de União Aduaneira, eu já tenho o estágio de livre comércio superado, ou seja, ele avança do estágio de livre comércio e passa para a União Aduaneira.
Nesse caso, esses países que fazem parte do bloco da União Aduaneira vão adotar uma tarifa externa comum. O que é a tarifa externa comum? Eles vão pegar e taxar os produtos de importação que eles vão importar, enquanto grupo, enquanto países, de outros países, vão taxar com a mesma taxa, ou seja, vai ficar uma taxa única, tarifa externa comum. Então, as tarifas que os países vão pagar para poder vender para esse bloco, para poder colocar o seu produto nesse bloco, vai ser única. Então, vamos pensar o seguinte, no caso do Mercosul, já vou chegar lá, mas para citar o exemplo da União Aduaneira, o Mercosul, né, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, também com a Venezuela, apesar dela ter sido suspensa em 2016, se não me falha a memória, por questões do protocolo de Ushuaia, que questões democráticas, que tem um dispositivo na lei lá entre que os países assinaram, que quando não há democracia no país, ele fica suspenso. Mas a Venezuela é um país efetivo do bloco, né? E também tem os países parceiros, Peru, Bolívia, Equador, tem os países que integram o Mercosul de forma como parceiro. Mas os membros efetivos, Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, né? O Chile também é um parceiro, tá? Mas não é um membro efetivo. O que acontece com o Mercosul? O Mercosul era para ser um mercado comum, que é um terceiro estágio do Bela Balácia. Deveria ter circulação de bens e serviços com facilidade, um certo grau de mão de obra também, as pessoas circulando sobre esses países aí que fazem parte do bloco. Mas o que de fato aconteceu com o Mercosul? O Mercosul, se você fizer uma avaliação criteriosa do contexto dele hoje, ele não é um mercado comum. Ele é uma união aduaneira imperfeita. Por quê? Porque nós não conseguimos avançar para o grau de integração do mercado comum. Nós estamos, então, enquanto bloco, nós estamos com tarifas externas comuns. Então, o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e Venezuela, agora Venezuela, como eu disse, suspensa, esses países, eles adotam uma tarifa externa comum. Então, quando um produto vai chegar de outro país, né, que outro país esteja exportando para o Mercosul, eles vão pagar uma tarifa externa comum, um mesmo valor sobre esse produto que está entrando. Tá? Então, isso é importante de ser considerado. E existem exceções, tá? Existem exceções. E quais são essas exceções, professor? A Receita Federal, ela estabelece as exceções da tarifa externa comum. Como a Receita Federal controla a questão do imposto de importação e imposto de exportação, os impostos do Brasil, o sistema tributário, né, ela que fiscaliza, que faz a arrecadação ali, um agente arrecadador do governo federal, a Receita Federal, todo ano, ela publica, né, os produtos que estão em exceção à tarifa externa comum. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns produtos, no caso do Brasil, se não me falha a memória, são 100 produtos que o Brasil pode importar de outros países sem ter que efetivamente aplicar a tarifa externa comum. A Argentina tem em torno de 200, o Paraguai em torno de 500 produtos que eles podem importar sem obedecer à tarifa externa comum. No resto desses produtos, então, é um rol taxativo, tá, pessoal? Um rol taxativo dessas normas aí dos países. Então, dentro desse rol taxativo, né, que pode falar, Cleber. Professor, eu acho que eu gostaria de pedir um favor para você dar uma repetida naquela parte onde o Mercosul não é a característica ideal que foi criado, porque eu acho que isso aí é bem interessante, principalmente para quem vai para talvez um tema do Enem, um tema transversal, porque todo mundo nasceu para uma finalidade e hoje não está cumprindo a sua finalidade, e a gente entender exatamente o motivo que você falou, e para que as pessoas consigam gravar melhor, porque no meu ponto de vista isso aí é algo interessante. Né? Então, o Mercosul era para ser um mercado comum. Ele foi constituído, né? Foi constituído no início da década de 90, tá? No início da década de 90, em 1991, eles assinaram o Tratado de Assunção, e aí, nesse Tratado de Assunção, foi estabelecido o Mercosul, né? Daí o Brasil e a Argentina e o Paraguai, depois o Uruguai também, que são os 4 primeiros,
assinaram ali o Mercosul e foi instituído o bloco. O que é o mercado comum? O mercado comum é um estágio de integração que se caracteriza pela livre circulação de mercadorias e serviços, harmonização da política comercial em relação a terceiros países e ainda pela livre circulação dos fatores de produção. Então, isso aqui é o que o Bela Balassa escreveu. Estou lendo aqui o que o Bela Balassa escreveu na teoria dele. Mercado comum. Repito, vou ler mais lentamente aqui a teoria do Bela Balassa. O mercado comum é o estágio de integração que se caracteriza pela livre circulação de mercadorias e serviços, harmonização da política cambial em relação a terceiros países e ainda pela livre circulação dos fatores de produção. Então, lembra lá, de terra, trabalho, capital, tecnologia e empresariedade, que são os fatores de produção, os meios de produção. Agradecer a presença do professor Maicon aí, quem acabou de entrar aí. Isso. Professor Maicon, obrigado pela participação, professor Maicon. Eu tenho que convidar ele para falar de física também, hein? Ele é um cara 10, um professor de física fantástico aí. Tenho certeza que ele vai aceitar o convite, vai estar por aí participando e colaborando para o Prepara Enem. Obrigado, Maicon. Então, como eu falei para vocês, os fatores de produção, que eu já citei no começo da live, eles ficariam, então, livres para circular dentro desse modelo do mercado comum. E olha que interessante, política comercial em relação a terceiros países. Então, se nós estamos falando de política comercial, esse bloco teria que fazer com todos os outros países, adotar a mesma política com todos os outros países nas suas relações de troca, enquanto bloco. Mas isso não acontece de fato. Por isso, respondendo a sua questão, Kleber, por isso, dentro da classificação do Bela Balassa, o Mercosul não é ainda, ou não chegou ao estágio de integração de mercado comum. Ele está na segunda escada. Ele está na União Aduaneira. Por quê? Porque ele estabeleceu tarifas externa comum e ele tem exceções a essas tarifas externa comum. Outra coisa, nós também não conseguimos, enquanto países do bloco, harmonizar questões do trabalho, legislação trabalhista, questões previdenciárias, que seria algo importante para caracterizar o mercado comum. Porque como nós estamos falando do fator de produção trabalho, para uma pessoa ir trabalhar na Argentina, teria que ser um padrão, e não tem esse padrão. Então, assim, nós temos uma livre circulação de fatores de produção nesse cenário de mercado comum? Ainda não temos. Por isso que ele está no segundo estágio, União Aduaneira, tá bom? Não sei se consegui responder aí. E também teremos que ter a moeda única ou não? Não. No estágio mercado comum, nós não somos obrigados a ter a moeda única. Não, isso não chega a esse ponto. Isso vai acontecer na integração econômica total, tá? Que eu já vou chegar lá. Tá. Então, para que seja possível a circulação de fatores de produção, é necessário, todavia, a harmonização das políticas previdenciárias, trabalhistas e de capitais, né? O que a gente não tem, como eu citei aí. Então, nós estamos classificados ainda como uma união aduaneira imperfeita. Olha só que redação bacana que dá para fazer. Cai um tema Mercosul e o aluno vai lá e escreve esse raciocínio que eu desenvolvi e coloca lá que, neste momento, o bloco econômico Mercosul ainda não chegou ao estágio de integração do mercado comum. Encontra-se no estágio de união aduaneira imperfeita, pois adota a tarifa externa comum nas suas práticas de relações de troca com com outros países que não fazem parte do bloco. Bacana, né? Ficaria show, hein? Bacana porque ele tem que ter argumentos, né? Sem ter todos esses argumentos, agradecer a Geografia Praia que está entrando aí, sem ter todos esses argumentos geopolíticos, não consegue fazer uma redação. Então é isso aí. Vamos tentar ajudar aí, de alguma forma, aí, os alunos aí. Espero que esteja sendo claro, né? De vez em quando a gente dá uma engasgada aí, mas... Tá ótimo. Vai. Gente, manda o coração, gente, manda coração aí, não tá cobrando para mandar coração no Insta aí, tá? Manda uma chuva de coração aí pro professor. É isso aí. União Econômica. A União Econômica, lê as palavras da teoria. É o quarto estágio de integração econômica, que, além das características do mercado comum, a harmonização das políticas econômicas. Então, aqui, políticas econômicas passam a ser consideradas.
política cambial, política fiscal, política monetária. Neste contexto de união econômica, essas questões passam a ser consideradas, pessoal. Repito, questões fiscais, questões cambiais, política cambial, fiscal e monetária. Tá? O que é a política fiscal? Bom, o endividamento dos países, tá? Faz parte da política fiscal. O controle de gastos, despesas, receitas e despesas. Tá? Bom, só para citar o exemplo, um governo ele nunca sabe quando que ele vai, de fato, arrecadar. Então, ele estima a receita e fixa a despesa. Ou fixa a despesa e estima a receita. Então, isso que acontece. Uma política fiscal, tá? Nesses blocos econômicos, eles têm que respeitar o equilíbrio fiscal, ou seja, manter um superávit, não endividar o país para o país entrar em crise, enfim, em endividamento. Tá? Essas questões fiscais também dizem respeito, vão ter interferência também nas questões dos tributos, como que é o sistema tributário desse país, dentro desses blocos econômicos, na união econômica, isso também é considerado. Política cambial, pessoal. Política cambial. O que é política cambial? O câmbio, a relação da moeda interna do país com o dólar. No caso do Brasil, há um bom tempo, a nossa moeda está desvalorizada, o real está desvalorizado. Isso favorece as nossas exportações e desfavorece as nossas importações. Tá? Mas, cada país do bloco, como nós, no caso do Mercosul, estamos lá no nível bem inicial ainda de união aduaneira, nós não temos essa questão da união econômica. Nosso estágio era para chegar a mercado comum, tá? Então, união econômica, a gente pode começar a pensar na União Europeia. A União Europeia, a questão do euro, a questão dos países da União Europeia, dos 27 países que fazem parte da União Europeia. Esses têm ali um objetivo de criar uma união econômica e, segundo a evolução da organização deles, chegar ao estágio de integração econômica total, tá? Da teoria do Bela Balassi. Então, repito, neste caso especificamente, né, da união econômica, nós temos essas políticas todas sendo consideradas do ponto de vista econômico. Questões monetárias, pessoal, a taxa de juros, a política fiscal, a política cambial e a política monetária. Qual que é a política monetária que o Brasil está adotando, né? Então, dentro dessa união econômica, que não é o caso do Mercosul, repito, o Mercosul é uma união aduaneira imperfeita neste momento, classificado, mas nesse estágio de união econômica, nós teríamos esse ponto aí para ser considerado, tá? Bom, vamos continuar. A integração econômica total. Esse sim é o último estágio do Bela Balassi, que ele escreveu. Né? O último estágio de integração. Nesse caso, nós teríamos, além de todos esses pontos que eu já elenquei, dos 4 anteriores, nós também teríamos uma moeda única, nós também teríamos questões, sistema tributário único, imposto único para todos os países, enfim, circulação de pessoas, quebra de fronteiras. É o que a União Europeia está tentando, ao longo do tempo, colocar em prática. Tá? A União Europeia, porém, a gente vai discutir, se der tempo ainda, o Brexit, que é uma saída dos ingleses do bloco, né? Mas... eu acho que isso aí até dá para deixar para uma outra aula só disso, que eu acho que esse é um tema que cai em geopolítica e é um possível também tema para redação, e não só para o Enem, para outros vestibulares também, porque isso aí é toda uma polêmica girando em torno disso aí, talvez você não precisar explicar rapidamente, para a gente deixar um momento só para isso. O pessoal está sugerindo aqui no WhatsApp para você continuar numa outra aula sobre o Brexit. Pode ser? Vamos tentar. Vamos achar uma agenda aí, vamos fazer. Bom, beleza. Resumo. Coração, manda coração, gente. Manda coração pro senhor Cleiton. Manda. Clica no ladinho aqui, coração aqui embaixo. Tá cheio de coração, chuva de coração para o professor aí. Obrigado aí pelas palavras, obrigado por pedir os coraçõezinhos aí. Os nossos alunos estão aí, a Diélia, nossa aluna lá do campus também. Elas sempre me assistem nas minhas lives de cantoria, né? Eu sempre canto aí pro pessoal e vou tentando animar aí, enfim.
hoje é um assunto sério aí, que é a nossa aula de geopolítica e blocos econômicos. Eu fiz aqui um resumo, que é esse resumo que, na verdade, para quem está anotando, eu queria que anotasse, que daí fica bem sucinto, mas bem objetivo ali, no caso, né? Sobre os pontos que a gente destacou. Área de livre comércio. Livre circulação de mercadorias e serviços em relação às questões comerciais. União aduaneira. Livre circulação de mercadorias e serviços em relação ao comércio e política comercial comum em relação a terceiros países. Mercado comum. Livre circulação de mercadorias e serviços em relação ao substancial do comércio, política comercial comum em relação a terceiros países e livre circulação dos fatores de produção. União econômica, harmonização das políticas econômicas e integração econômica total, unificação de todas as políticas econômicas entre os países do bloco. Tá? Então, essa é a teoria do Bela Balassa. Bela Balassa. Eu queria agradecer a Marta, a Deise também, colega que entrou, trabalha com produção orgânica também, queria agradecer a presença. Obrigado, Deise. Então, tô vendo aqui a Deise aqui, tô vendo aqui a Deise aí, quem não conhece, a gente siga ela, ela participa do Iporã Lixo Zero, oh, que projeto fantástico, olhei aqui no Instagram, aqui um projeto muito show, parabéns, Deise. Então, Kleber, essa é a teoria dos blocos econômicos. Agora, acho que vai dar tempo ainda de falar, eu vou falar um pouquinho sobre, eu falei um pouquinho sobre o NAFTA, mas eu criei aqui um resuminho aqui para poder ajudar o aluno a fundamentar a redação do ponto de vista histórico. O NAFTA, então, teve início no final da década de 80, né, os Estados Unidos, Canadá e México, e o Donald Trump assinou em 2018 aí o que seria considerado o fim do NAFTA, né? Alguns dizem que ele está suspenso, mas com Donald Trump a gente sabe que ele não vai voltar com esse bloco, né? Vamos ver como que vai ficar essa questão no futuro próximo aí. Mas o objetivo do NAFTA é eliminar as barreiras alfandegárias, promover condições para a competição justa e defender os direitos de propriedade intelectual ali, circulação de bens e serviços ali dentro daquele bloco, né? Mercosul, eu já falei um pouquinho sobre o Mercosul, então acho que já está bem explicado que nós estamos, acho que está bem claro aí. Quem ficar com dúvida pode mandar depois uma mensagem aí, enfim, pode procurar o Prepara Enem, pode me adicionar no Instagram também, que eu posso colaborar, enfim. Vou falar um pouquinho da PEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, que surgiu em 89 com a proposta de criar a zona de livre comércio entre 20 países membros. Quais são esses países? Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Rússia, Filipinas, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua, Nova Guiné, Peru, Tailândia, Taiwan e Vietnã. Pessoal, esse é um gigante, um bloco econômico que representa grande parte da riqueza do mundo. Então, esses blocos econômicos, e aí eu já vou caminhando para a conclusão, eles têm o objetivo de melhorar os fatores de troca, melhorar as trocas entre os países, gerar desenvolvimento, mas tem um cunho geopolítico envolvido, tá? Um cunho geopolítico. Por quê? Porque muitas vezes uma nação pequena, que ela não tem tanta relevância, ela pode passar a ter mais relevância se ela estiver num bloco econômico desse. Pensem, as senhoras e os senhores que estão nos assistindo aí agora, um país, a Grécia, por exemplo, lá na Europa, faz parte da União Europeia. A Grécia é um país pequeno, um país que não tem tantas características do ponto de vista aí, econômico tão relevantes, a não ser o turismo, tem algumas coisas interessantes do ponto de vista do turismo, tem uma certa riqueza, mas se você comparar a Grécia com relação ao resto do mundo, a Grécia é um país bem irrelevante do ponto de vista econômico, tá, pessoal? Eu não quero parecer preconceituoso aqui, do ponto de vista econômico. Agora, a Grécia no bloco europeu, na União Europeia, aí ela tem uma outra relevância, ela vai ter todo um envolvimento geopolítico ali bastante interessante que favorece, é claro que tudo na vida tem pontos fortes e fracos, tem vantagens e desvantagens, mas favorece em algum aspecto as relações de troca do país ali, tem acesso a uma série de vantagens por estar no bloco, tá? Posso continuar, professor Kleber? Tem alguma pergunta?
Bem, eu queria só que você falasse de quais os nomes, recapitular só rapidamente os nomes dos principais grupos, como você vai falar de uma por parte, só para recapitular, e eu acho que deixamos para a próxima aula o Brexit. Pode ser? Sim, pode ser. Então, o NAFTA eu já citei, o Mercosul, aí a APEC, né, que é a Associação da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, tem a Comunidade dos Estados Independentes, que é o SEI, que foi criado em 91, que reúne 12 das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Quais são esses países? Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Rússia, Geórgia, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Nós temos a Comunidade Andina, também foi criada em 69, né? O Pacto Andino, que tem como membros a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela. Nós temos a União Africana, que é formada por 53 países independentes da África. Ali, países africanos que se uniram ali também para formar o seu bloco, tá? Que foi fundada especificamente em 2002, mas que nasceu lá de uma outra instituição, que foi a Organização da Unidade Africana, tá? Que nasceu desse outro bloco aí, mas é a União Africana. Nós temos a SADC, a Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento, que, bom, tenta criar um livre mercado aí, um mercado comum, também como o Mercosul visa. E nós temos a União Europeia. A União Europeia, criada em 92 especificamente, né? De fato, como a União Europeia, ela passou a ser constituída como bloco em 92, mas bem antes, né, na década de 60 já, a União, os países europeus já estavam se reunindo em blocos, tal, se organizando ali, a Alemanha, a França, a Itália, já estavam se organizando para formar o bloco. Mas a Inglaterra não relutou para entrar, então, como o bloco econômico União Europeia mesmo, segundo as principais obras e livros, afirmam que foi a partir de 1992, tá? E aí tem o Brexit aí que está acontecendo, que é um assunto que vai criar bastante turbulência do ponto de vista econômico, geopolítico, a saída da Inglaterra, dos países que fazem parte da Inglaterra, né, do bloco econômico. Então, vai gerar um estresse. Foi aprovado agora em janeiro desse ano a saída de fato, né? 2016 foi feito o referendo, enfim, faz um bom tempo já que eles têm discutido sobre a saída, mas agora, de fato, a Inglaterra está saindo do bloco, e os seus países satélites ali, saindo do bloco, e isso tem gerado uma certa turbulência e um impacto do bloco, né? Então, aquela integração econômica total, ela vai ficar prejudicada sem a presença dos ingleses, né? A Inglaterra é uma economia importante da Europa, assim como a Alemanha, a França, mas a Inglaterra realmente é um país importante. Bom, do ponto de vista geopolítico, é interessante a gente notar por que será que eles querem sair. Bom, eles perdem influência. A Inglaterra sempre foi um país importante, colonizador, foi um principal potência nos séculos passados aí, e agora ela, no bloco, de certa forma, ela perde um pouquinho dessa relevância. Então, eu acredito que essas questões de influência tenham pesado na questão da geopolítica mundial para a Inglaterra querer sair do bloco econômico da União Europeia. Bom, acho que é isso. Professor, sensacional, muito boa a tua aula mesmo, de verdade. Eu, particularmente, aprendo um monte dessa aula aí, e vou agradecer a todos que estão participando agora online, aí, a Débora, a Luiz, o Luiz, o seu Luiz Quinato, o seu Luiz Antônio Lima Quinato, fantástico, Marta, Elizabeth, todo mundo. Gostaria só que vocês seguissem, gente, no YouTube, Educação Kleber Serafim, entra lá, que lá vai ficar salva essa aula. E nós vamos ver a agenda conturbadíssima aí do professor Cleiton, mas ele em breve vai falar sobre o Brexit. Isso é fantástico, é um assunto de certeza que vai estar um tema transversal presente no Enem. E obrigado também, Sabrina, obrigado a todos, vocês são sensacionais e valeu, professor Cleiton. Só vou pedir para você tirar um print antes, para a gente poder postar aí. Tira um print e marca a gente nos stories, gente. Valeu, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.